Olá! Hoje a gente vai mergulhar em três pilares da nossa sociedade que a Constituição garante: educação, cultura e desporto. Mas, afinal, o que é que a nossa lei máxima diz exatamente sobre eles? Vamos descobrir juntos como esses direitos fundamentais moldam o nosso país. Olha, quando a gente pensa em educação pública, a primeira coisa que vem à mente é que a responsabilidade é só do governo, né? Mas será que é isso mesmo que a Constituição diz? A resposta é um pouco mais complexa do que parece, e na verdade envolve todo mundo. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender por que a educação é um direito de todos. Depois, a gente entra nas regras do jogo, os princípios do ensino. Em seguida, vamos ver quem organiza e quem paga essa conta. E para fechar, a gente sai da sala de aula para explorar o que a Constituição fala sobre cultura e desporto. Então, vamos começar pelo básico, pela promessa fundamental. A Constituição deixa bem claro: educação não é um favor, não é um privilégio, é um direito universal. É a base para o desenvolvimento de cada pessoa e, claro, da nação inteira. E aqui, já vem a resposta para nossa primeira pergunta. O artigo 205 define uma responsabilidade que é tipo um triângulo. A educação é sim um dever do Estado, mas também da família. E tudo isso precisa ser incentivado e contar com a ajuda da sociedade inteira. Ou seja, ninguém fica de fora dessa missão. Tá, mas qual o objetivo de todo esse esforço? Para que serve a educação segundo a Constituição? Ela aponta para três metas bem claras. Primeiro, o desenvolvimento completo da pessoa. Segundo, formar cidadãos conscientes que participam da vida em sociedade. E terceiro, qualificar para o mercado de trabalho. Basicamente, a educação é o motor do progresso, tanto individual quanto do país todo. Agora se liga nessa expressão, direito público subjetivo. Parece um termo jurídico complicado, né? Mas a ideia por trás é simples e muito poderosa. Significa que esse direito não é só uma frase bonita no papel, é um direito que pode ser exigido na justiça. Se o governo não oferecer a vaga na escola, o cidadão pode sim entrar com uma ação para garantir esse direito. Ok, a gente já sabe de quem é o dever de educar. A próxima pergunta é: como esse ensino deve ser oferecido? A Constituição não deixa isso solto, não. Ela estabelece princípios bem claros que funcionam como as regras do jogo para a educação no Brasil. O artigo 206 é a espinha dorsal de tudo isso. Ele traz 9 princípios. Alguns a gente já conhece bem, como a igualdade de acesso e a gratuidade do ensino público. Outros garantem a liberdade de pensamento, como o pluralismo de ideias. E tem pontos super importantes para a qualidade, como a valorização dos professores, a gestão democrática e a garantia de um padrão de qualidade mínimo. É um pacote bem completo de diretrizes. E esse princípio da gratuidade não é só teoria, viu? Ele tem consequências bem práticas. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já teve que decidir sobre isso e deixou bem claro: universidade pública não pode cobrar matrícula nem mensalidade. A gratuidade, segundo a Constituição, é para valer. E agora, atenção para uma dica importante, uma clássica pegadinha de concurso. A Constituição fala de um piso salarial nacional para os profissionais de educação. Mas olha o detalhe, ele vale só para a rede pública. É diferente de outros pisos, como o da enfermagem, por exemplo, que por lei vale tanto para o setor público quanto para o privado. Um detalhezinho que faz toda a diferença. Certo, já temos os direitos e os princípios. Mas isso leva a gente para duas perguntas bem práticas. Quem faz o quê? E talvez o mais importante, de onde vem o dinheiro para bancar tudo isso? É o que a gente vai ver agora. A Constituição divide as tarefas de um jeito bem organizado, usando a palavra prioritariamente. Os municípios cuidam da base, a educação infantil e o ensino fundamental. Os estados e o Distrito Federal atuam principalmente no ensino fundamental e médio, e a União, o governo federal, fica com o ensino superior e também tem o papel de dar uma ajuda técnica e financeira para os estados e municípios. E o financiamento? Bom, a Constituição amarra os governos a investimentos mínimos. A União é obrigada a aplicar pelo menos 18% da sua receita de impostos em educação. Já para os estados e municípios, a régua é mais alta. Eles têm que investir no mínimo 25% do que arrecadam. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco, porque a Constituição entende que o desenvolvimento de um país vai muito além da educação formal. Proteger a nossa cultura e incentivar o esporte também são deveres do Estado e direitos de todo mundo. O nosso patrimônio cultural é protegido em duas frentes. O patrimônio material é aquilo que a gente pode ver e tocar: prédios históricos, documentos, obras de arte.
Já o imaterial é a nossa cultura viva, as tradições, os jeitos de fazer as coisas, as festas como o samba e o forró, todo aquele conhecimento que passa de geração em geração. E dentro dessa proteção cultural, tem um ponto que a Constituição faz questão de destacar. Ela manda proteger de forma especial todos os documentos e os locais que têm a ver com a história dos antigos quilombos. É um reconhecimento fundamental da importância deles na formação do Brasil. E no esporte? Aqui a regra é bem curiosa. Se um atleta recebe uma punição, por exemplo, ele não pode correr direto para um tribunal comum. A Constituição exige um passo obrigatório antes. Ele precisa esgotar todas as chances de recurso na chamada justiça desportiva. E um detalhe, essa justiça não faz parte do Poder Judiciário, é uma esfera própria do esporte. Só que essa espera não é infinita. Existe um prazo. A Justiça Desportiva tem no máximo 60 dias para dar uma decisão final. Se passar desse tempo e nada for resolvido, aí sim a porta da Justiça Comum se abre para cuidar do caso. É uma regra para garantir que as coisas não fiquem paradas para sempre. Fica claro, então, que a Constituição é muito mais que um livro de leis. Ela é um projeto de nação. Ela nos dá a planta baixa para construir um país melhor através da educação, da cultura e do desporto. A grande pergunta que fica no ar é: olhando para a nossa realidade hoje, será que essa construção está saindo conforme o projeto? A resposta a gente deixa para a reflexão de cada um.